A graça e a paz do Eterno, que excede a todo o entendimento, por saudação aos internautas. Estação Profeta, que é RA de Frei José, vosso servidor, com o e-mail de freijosésimões@gmail.com. Vamos iniciar com uma pequena oração. Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos pelas todas as bênçãos que nos tens concedido a nós e aos nossos internautas. Mais uma vez aceita a nossa gratidão. Perdoa os nossos pecados. Em nome do nosso Salvador, te rogamos que morreu no Calvário por todos os pecadores. Amém. As nossas considerações de hoje, onde é a procura de uma matéria para fazer, é sobre reflexões sobre o sacrifício do nosso Salvador no Calvário. E também andei à procura de matéria para acrescentar mais algo, mas então consegui encontrar um ministério messiânico, e o teólogo estava falando mais ou menos o que nós íamos com o mesmo assunto, mas só com ele usou outras palavras. O título do sermão dele era porque Israel não reconheceu Jesus. E então tive que ficar uma hora esperando qual era o conteúdo, todo o contexto lá do sermão, e depois aproveitei só três palavras para colocar aqui nas nossas considerações. Ele apresentou coisas que não têm nada a ver com o nascimento. Diz que os católicos, os evangélicos e o Constantino apresentou um Jesus que não era israelita, que não era judeu. E a gente sabe que não foi isso, porque o Constantino veio 300 anos depois da morte de Cristo. Então eles não aceitaram Cristo. Então um senhor, eu achei interessante, foi um senhor que escreveu por baixo um short, que estava ouvindo o programa, e disse, não, a culpa não foi nem dos protestantes, nem do católico, nem do Constantino. A culpa era dos judeus, que naquele tempo tinham um coração duro e maus, porque aquilo não se fazia ao nosso mestre, ao nosso Salvador. E então é sobre isso que nós vamos falar, até hoje, e então no fim eu dizia assim, que foi as três palavras que eu botei aqui, que não é as nossas convicções, mas para ajudar no nosso conteúdo hoje. E ele, no fim, ele respondeu assim determinou o Eterno, quer dizer, que Deus é que tinha terminado todo aquele sacrifício, aquele juramento, e eles não ser aceitos pelo povo de Israel, nem pelos líderes religiosos, foi por causa que estava escrito assim. Na realidade, o Isaías é o profeta, como vocês sabem, é o profeta messiânico, e ele fala muitas profecias sobre o nosso Salvador, e algumas profecias não é que tinha que ser assim, é que Deus, na sua onisciência, sabia o que é que os israelitas iam fazer, e que o povo ia fazer maltratar o Jesus, e que ia ser maltratado principalmente pelos líderes religiosos que envenenaram o povo a fazer o que era errado, não é? Que Deus, na sua onisciência, já sabia, não é porque tinha que ser assim. E nós vamos aí no capítulo 7 de Isaías 14, diz o seguinte: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que se cumpriu em Mateus 1, 18 a 23. Em seguida, no capítulo 53, 5 e 6, diz o seguinte: Isaías está falando, pelas suas pisaduras fomos sarados, que se cumpriu em 1 Pedro 3, 11. E Isaías também 53, 9, designaram-lhe a sepultura com os ímpios. E no verso, continua no verso 53, 12, portanto derramou a sua alma até à morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si os pecados de muitos, pelos transgressores intercedeu. Amém. Então o que vemos aqui é que o profeta Isaías está a dar uma profecia que Deus deu para ele, e que Deus já sabe, como eu já falei 2 vezes, é onisciente, sabe o que é que tudo que ia acontecer, mas aquele teólogo messiano que diz que foi assim porque tinha que ser assim. Quer dizer, o mal que eles fizeram ao nosso Salvador justifica.
e nós agora nas passagens, agora vamos passar para o Novo Testamento, vocês, os que estão ouvindo, aqui os internados, vão ver que não era assim, que tem que ser assim. E o próprio Jesus foi no primeiro... foi a primeira passagem aqui que eu tirei de Jesus em João 19:11. Jesus estava em frente para ser condenado por Pilatos, não é? E ele respondeu em frente a Pilatos, ele disse: aquele porém que me entregou a ti, maior pecado tem. Então o que vemos aqui é que o Judas fez uma coisa errada. Se fosse então, para ser assim, que Deus tivesse mandado fazer aquilo, então o Judas ia até receber uma medalha. Dos outros ele recebeu para fazer o mal, tinha recebido, e Cristo está condenando aquilo que o Judas fez, que cometeu um pecado, não é? E se nós vamos mais um pouquinho, se nós lermos em Marcos 15, 16 até 27, vocês podem ler, que acho que todo mundo conhece, né? Que é Jesus foi escarnecido pelos soldados. Foi o que fizeram, uma coroa de espinhos, cuspiram na cara dele, davam bufetadas e perguntavam: profetiza quem é que te bateu. Fizeram tudo e no fim pregaram ele no madeiro, certo? Então vemos que há qualquer coisa que Deus não mandou fazer aquilo, ou que tinha que fazer, não tinha que ser feito assim. Cristo ia morrer com o peso dos nossos pecados, como ele morreu com o peso dos nossos pecados. E agora vamos no mesmo capítulo 15 de Marcos, no verso, lembra, os 27 está contando a história, e o verso 28 é separado. Diz o seguinte, no verso 28 de Marcos 15, diz o seguinte: e cumpriu-se a escritura que diz: com os malfeitores foi contado. Então agora vocês vão dizer: José, então não está contradizendo com aquilo que tu está falando. Aí está falando assim, mas agora tem aqui um porém, né? Que esse verso 28 está entre colchetes. Acho que é assim que se diz o termo em português, colchetes, não é? Então, quando está escrito em colchetes, é que uma matéria que foi posta por alguém, ou a pessoa que traduziu do grego para o latim, depois foi para o português e para outras centenas ou milhares de traduções, botou a opinião dele, né? Que não é a nossa, que não é a nossa, que não justifica aquilo que está falando, que aquilo tinha que ser assim. Cumpriu-se, não se cumpriu. Cumpriu-se porque Deus, na sua onisciência, disse que ia acontecer, mas não é que tinha que acontecer, é que Deus já sabia na sua onisciência que ia acontecer aquilo, né? E então a gente vê também, agora vamos ver o que aconteceu, vocês mais outra que aconteceu, uma história meio desagradável, que foi com o Estevão. Ele era um homem cheio do poder de Deus e ninguém podia com ele refutar contra ele falava verdades e era um santo, né? E o que é que acontece? Vocês podem ler no capítulo 6 e 7 de Atos dos Apóstolos, a história, tudo o que eles fizeram, como maltrataram, e no fim mataram Estevão, né? E o que é que Estevão falou no verso 52, antes da morte? O que é que Cristo refutou contra os judeus? O que é que disse no verso 52? Diz assim o seguinte: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Com ponto de interrogação. Até matar os que antes anunciaram a vinda do justo, que é a ressurreição nosso Salvador Jesus Cristo, do qual vós agora vos tornaste traidores e homicidas. Então vemos aqui que até o próprio Estevão sabia que aquilo que fizeram ao nosso Salvador, que não era para se fazer, era aquilo que fizeram ao nosso Salvador. E no fim ele morreu também com isso. Como vocês sabem a história, infelizmente também faleceu, não? E agora vamos, o que é que será que o nosso amado Paulo fala? Será que o Paulo falou uma coisa a esse respeito? E então vamos ver o que é que Paulo diz em 1 Coríntios 2:8. Diz o seguinte: a qual nenhum príncipe deste mundo compreendeu, porque se tivessem compreendido, não teriam pregado o Senhor da Glória. Então vemos aqui que essa aula está-se referindo ao Senhor Jesus Cristo, né? Quer dizer, se os homens tivessem entendido, não teriam matado o nosso Jesus, não? Então vemos que Paulo sabia o que é que estava fazendo, e isso são as nossas convicções também, não? Mas ele continua. 1 Tessalonicenses 2:15, Paulo ainda diz o seguinte: 1
1 Tessalonicenses 2,15, os quais mataram ao Senhor Jesus e bem como aos profetas, e a nós nos perseguiram e não agradaram a Deus, e bem como e não agradaram a Deus e são contrários a todos os homens. Então o que é que está Paulo falando aqui? Que eles não agradaram a Deus, fazer o que eles fizeram, têm feito, matar, perseguir os apóstolos e matar o nosso Salvador, e o Paulo está aqui a dizer que nem aos homens eles agradaram, a coisa tão terrível que eles fizeram, que nem a maioria do povo se agrada daquilo que fizeram o nosso Salvador, não? Mas a gente temos que ver que o contexto era outro, e as pessoas eram más e perversas, e isso tudo feito por quê? Porque vocês sabem a história, pouco antes da morte de Cristo ser morto no Calvário, ele tinha ressuscitado a Lázaro, e Lázaro já estava há 4 dias na sepultura, já estava cheirando mal, e isso era uma coisa que não havia explicação. Então diz assim, o que é que eles disseram, os líderes religiosos? A gente vai perder a nossa religião, a gente vai vir os romanos e vão invadir o nosso território, e a gente perde tudo e vamos perder tudo. Já estavam lá, sabe que eles não sabiam, e viam o que é que eles ensinaram o povo. E chegaram a dizer, está escrito na Escritura, né, que eles queriam matar a Jesus e também matar a Lázaro, para terminar com a história. Já viu a maldade? Os líderes religiosos daquele tempo. Tanto que uma semana antes eles estavam fazendo o quê? Eles estavam cantando glória, dando aleluias a Cristo, né? O Rei da Glória, sabe? E numa semana, pouco mais de uma semana depois, crucificam, mas envenenado pelos líderes religiosos. Já viu que é triste? A situação daquele tempo era terrível. E agora vocês veem o seguinte: o que aconteceu é que até hoje as pessoas seguiram certos ritos porque acham que a pessoa, para ir para o céu, tem que, como Cristo sofreu tanto, que tem que ir para o céu, tem que também sofrer. E até inclusive existe um hino em inglês, e existem outras religiões evangélicas, um hino que diz o seguinte, que é a cruz que ele me deu para levar. E então, nessa filosofia, ou nessa doutrina que eles acham que a gente tem que levar uma cruz também. Cristo fez o sacrifício perfeito por nós. Não precisa fazer nada. O sacrifício que eu fizer, então estou tirando o valor ao sacrifício de Cristo. Ele não fez o sacrifício perfeito. E nós, como seres humanos e pecadores, não temos nada bom para dar para Deus. Só que temos de dar ao nosso coração e Deus perdoa os nossos pecados. Porque nós não temos a noção como eram as pessoas daquele tempo. Eram pessoas pior que os animais selvagens. Eu tenho aqui, eu tirei até agora uma anotação. Aqui tem esse livro aqui, que é o Eusébio de Cesareia. Ele nasceu no ano 264, chegou 265 e morreu no 340 e qualquer coisa. E isso é um livro que não tem, não é doutrinário, mas é histórico. Ele está contando de outros livros que ele tirou, como o do Joséfo, que ele tirou, e de outros escritores que antes dele, o que eles fizeram aos cristãos depois de Cristo ressuscitar. Eram mortos, eram postos nas fogueiras, eram queimados, só dizer que era cristão. Não tinha. Então, quer dizer, vemos que a sociedade daquele tempo de Cristo e depois posterior, eram pessoas que hoje a gente não aceita que se fazer coisas às pessoas, que não se aceita fazer animais. Acho que aqui há dias uma pessoa foi pegar e fazer maldades a uns cachorros, acho que vai pegar 5 anos de cadeia, né? Então você já vê como é que as coisas são hoje. Eu estava aqui lendo, tirei esse papel, foi aqui assim, estava aqui à procura de uma palavra e veio aqui um negócio aqui sobre Nero, César Augusto. E então diz aqui o seguinte: quando caía a noite, no circo de Nero, muitas vezes era iluminado por tochas humanas, cristãos amarrados a postes, sendo consumidos lentamente pelo fogo. Você já viram?
as tochas da noite lá do circo eram iluminadas, não era com óleo, nem com energia elétrica, era com os corpos, queimando os corpos dos cristãos. Você já viu que coisa horrorosa, como era a sociedade? Então esse livro, o Joséfo e o Eusébio de Cesareia, são livros bons para nós entendermos. Não tem, como já falei, não tem nada muito doutrinário, mas é histórico. A gente pode tirar um lampejo das coisas que aconteceu, né? No passado, né? Para a gente ter uma base, para a gente ter raciocinar o que é que a gente não consegue 100% a nossa mente ir àquele tempo, porque é impossível, nós hoje não aceitaríamos essas coisas, mas é coisa horrorosa. E eu acho que eu vou fazer isso. Agora, daqui a uns dias, vou começar a tirar assuntos aqui de mártires e vou colocar aqui para vocês e para nós, para vermos, para a gente entender como é que eram as coisas no passado, as coisas horríveis que se faziam. Então o que vamos chegar à conclusão é o seguinte, que essas coisas que aconteceu com o nosso Salvador é porque os homens eram maus, perversos, e não temos outros nomes. Eu no meu vocabulário não tenho mais palavras, mas há gente que se tem outras palavras para usar qual era o nome que se devia dar a essas pessoas, mas até é bom a gente nem pensar nessas coisas, porque o ser humano é terrível, quando não tem discernimento. E então o que nós podemos fazer é o seguinte, a coisa que nós podemos fazer é fazer o contrário a isso, as coisas, fazer o bem. Digo, mas então vais o bem, não tens o mal, não tens uma cruz para levar, como eu já falei. Tem aqui as pessoas têm um hino que se diz aqui em inglês, que é a cruz que me deu para eu levar, a cruz que me deu para eu levar. E isso foi traduzido para português, para castelhano, e acho que tem mais muitos idiomas, que esse hino foi aqui feito aqui nos Estados Unidos, aqui como antigamente havia muita liberdade religiosa, começou aqui a força do protestantismo ver aqui, começou há 200 ou 300 anos, e o que acontece é o seguinte, mas se a gente vai segundo o que diz o hino, você vai ter que levar uma cruz. Então levar uma cruz, quer dizer, todos nós temos que levar uma cruz. E eram as pessoas do tempo antigo que se tornaram, a gente vê aí nesse livro aí assim que nós temos, que os próprios carrascos, quando viam a fidelidade daquelas pessoas que estavam cortando a cabeça, uma fé tão grande, eu também quero ser cristão, e dava, não, eu a partir de hoje, porque é só dizer que era cristão, já era morto, na fogueira, ou com o pescoço cortado, ou dado aos animais, o que fosse. E então o que eu sinto? Eles davam a vida. O carrasco também morria por amor a Jesus, mas não quer dizer que Deus não vai salvar, porque na ignorância dele pensava que para se salvar tinha que fazer um sacrifício. Todo mundo falava nisso e hoje se está continuando fazendo nisso. A maior parte das organizações religiosas dizem que com sutileza, não dizem que tem que ter a cabeça cortada, nem tem que ser posto numa fogueira, mas tem que levar uma cruz, tem que sofrer. E então, aqui há dias eu estava ouvindo aqui um programa religioso, e a pessoa, não sei qual era a parte, se era no Brasil, se era em Portugal, se era em Cabo Verde, uma pessoa falando, olha, a minha família orem por mim, está desfeita, está tudo, e financeiramente está destruída, orem por mim e pela minha família. A gente não sabe o que é que aconteceu com o homem, mas está já com uma cruz às costas. E às vezes nós temos que o quê? Às vezes nós fazemos más decisões nas nossas vidas, nós fazemos negócios que não deveríamos fazer, outras vezes mudamos de trabalho e pensamos que vai ser melhor, chegamos lá, tem pessoas más e perversas, que você não sabe, mas você não pode sair de lá porque não tem outro trabalho. E o que é que você vai ter que lá estar sofrendo uma cruz? Mas não é para ir para o céu, no mundo em que vivemos teremos aflições e vamos ter que sofrer mesmo. Conforme as nossas situações, há enfermidades que vêm, pessoas que nunca ficaram doentes, há criancinhas em hospitais com 2, 3 anos de idade e que estão com câncer, né? Já viu? E outras pessoas, se beber a vida inteira demasiado e tomar drogas demasiado, você pode morrer, você pode ficar doente para o resto da vida. E são escolhas que nós fazemos errado na nossa vida, uma cruz que temos que levar, mas não quer dizer que essa cruz precisa ser para levar para o céu. Não é assim. O nosso Deus
Cristo veio à Terra, Ele morreu no Calvário. Foi com o peso dos nossos pecados. Não foi por ser maltratado. Aquilo não se faz para ninguém, nem para os animais. Mas não se faz para ninguém. Mas não foi isso que matou Ele. Que matou o nosso Salvador foi o peso da humanidade até o tempo de Cristo, e os outros que iam nascer, que somos nós, iam morrer por nós todos. E aí está certo. E o sacrifício que Ele fez é perfeito. E então temos de ter cuidado com isso, porque a gente também quer fazer o mérito. Como o senhor que estava aí, que eu falei há pouco, que é um teólogo, diz, não, e agora quando ele vier a segunda vez, que ele vai vir, agora mas é como judeu, não é como vocês pensam, como os evangélicos dizem que é um Deus, agora é um Deus mesmo Israel, é um Deus judeu, não é um Deus de vocês. E então é o seguinte, a gente vê, e ele vai ser nosso parceiro, quer dizer, como quem diz, a gente vai ajudar a Deus. E hoje eu vejo sermões aí todas as semanas, pessoas que a gente faz a tua parte, faz uma parte e Deus faz uma parte e tu tem que fazer o resto. Para a salvação humana não precisa de gente fazer nada, ok? Mas então quer dizer, eu posso fazer? Não, não é fazer o que quero. Quando a gente faz, você tem que saber, temos que entender uma coisa. Deus nos tem que dar discernimento, o que é certo. Como você sabe que está fazendo uma coisa certa ou quando está fazendo errado, é porque Deus está com você. Você eu não posso fazer isso, porque eu estou transgredindo a lei de Deus. Eu não posso roubar, porque se roubar, estou roubando, estou fazendo um pecado contra a pessoa que eu estou roubando e estou um pecado contra Deus, que diz na lei dele que não pode roubar. Mas quando você está guardando a lei, que Deus, as normas que Cristo deu de conduta, quando foi no Mateus 5 até 8, né? As bem-aventuranças, é normas de comportamento, mas não é para você se salvar, é porque você já está salvo, você já ama Jesus, você faz o bem porque você ajuda uma pessoa, dá 5 ou 10 ou 20 dólares, não é para que isso vai ajudar para você ir para o céu, é porque você já tem o amor de Cristo, não. Você tem amor pelas pessoas e Ele está precisando e eu tenho que ajudar. E se você ajuda, é porque Deus colocou discernimento, desculpa, o meu português não está correto, para você fazer o que é certo. As forças do mal não vão dizer a José, não, isso aí eu vou-te dar a chance de fazer o bem ou o mal. Não, a força do mal você só tem que faz isso que todo mundo está fazendo, não é? Todo mundo está fazendo, porque é que tu não podes fazer? E vais ser prejudicado, vais dar uma ajuda à pessoa, é menos 50 dólares, 20 ou 30 que tu deixa ter. Não faz nada, cada um cuida de si. E é só. E então vemos, quando nós fazemos uma coisa bem feita, não é porque a gente está querendo, pelo menos os cristãos, não é para ir para o céu, é porque já acredita na salvação. E a salvação não é por mérito. Ontem eu falei a semana passada no outro vídeo, quando nós fazemos uma coisa bem feita, o mérito não é nosso, o mérito vem de cima. Amém por isso. Porque nós não temos nada de bom para dar, infelizmente. Fazemos coisas boas porque Cristo, mais uma vez, é porque Cristo está nos nossos corações. E então é isso. Agora, quando nós pensamos que nós podemos fazer alguma coisa para ir para o céu, que temos que levar uma cruz, tem que se passar sacrifício, me desculpa, mas isso não está correto, não é? E sabemos que as coisas não é fácil, esse mundo é cheio de problemas, de dificuldades, e até fazendo bem. Foi o que aconteceu com os apóstolos. Os primeiros mártires, até o século III, que era todo mundo, que era só dizer que era cristão, que fazia coisas boas, era maltratado e era a cabeça tirada fora. E hoje ninguém faz isso, mas eu achei uma história, não é interessante, é triste, né? Que aconteceu aqui há umas semanas connosco, né? E eu vi uma senhora que estava chegando em Portugal, e uma senhora já com uma idade avançada, não estava sendo com o frio, sabe? Vocês sabem que lá em Portugal é muito frio, e a pessoa não estava habituada, até era doente, e a Cláudia disse para mim, manda uns dólares aí para essa senhora. Eu, como não tinha, aqui no meu tem e-mail, e eu quando inicio aqui isso, eu menciono o e-mail, e está aí, eu digo, como não tem e-mail, vou ter que escrever aqui, toda a gente tem que saber que eu estou querendo ajudar, que a Cláudia me pediu para eu ajudar a senhora com uns dólares. Não vou dizer, não preciso dizer para vocês quanto é que é, porque ela nem mandei, porque a pessoa nunca me mandou o e-mail. E outras pessoas, o que acontece? Na hora que eu mandei, que eu disse aquilo, eu não tinha no meu e-mail que eu tenho a estação Prophet Station em inglês, e não tinha botado. Às vezes eu boto o meu nome, mas naquele dia não tinha botado o nome. Já para não arranjar, porque eu disse, me manda o seu e-mail, ou
para aqui, ou então me manda para o meu e-mail, que é o meu e-mail. Bom, a moral da história. Três pessoas, e infelizmente, do jeito que escreveram, são nossos concidadãos, e uma era uma senhora, me ofendeu que eu tive o nome que ela me chamou, que eu tive que ver aqui no dicionário, ver o que era, que é um nome feio, né? E eu, o que é que eu faço? E tinha mais outros dois cavalheiros, já era pessoas perversas, então já nem respondi, porque a pessoa quando tem o coração quando é perverso não sabe se distinguir o certo e o errado, então não adianta você estar a falar nada, né? E então eu respondi para a senhora, disse: a senhora não sabe o meu nome, eu estou 4.000 milhas de distância de onde essa senhora está, de onde vocês estão, e a senhora não sabe o meu nome, está-me chamando de nome feio, que eu sou uma pessoa desonesta, que estou querendo tirar o dinheiro de outras pessoas, e isso não se faz. Eu digo: já perdoei para a senhora. Se a senhora é uma pessoa honesta, a senhora me ofendeu daqui no canal, deve-me pedir desculpa do canal. Mas se a senhora não tiver essa coragem, eu já desculpei a senhora. Mas não se faz isso. Sabe porquê é que a senhora faz isso? Por causa que no cristianismo se aparece uma coisa: amar as pessoas. Isso não é fácil, você amar as pessoas até que você não conhece, é amar as pessoas. E o amor, como diz o apóstolo Paulo, é o vínculo da perfeição. Porque isso não se faz. Agora, se o senhor me conhece, sabe, ok, eu sou a mesma pessoa. E os outros dois, nem vou falar aquilo, que tenho vergonha de falar aquilo que eles falaram de mim, entendeu? Coisas que pessoas que não sabem, né? Pessoas que talvez nunca deram nada para ninguém, e é isso. E é isso, essas pessoas ainda hoje têm as leis que nos protege, vocês já sabem, apesar dos políticos não serem, os políticos na maioria deles não são bons, mas ainda fazem leis. Os ímpios ainda fazem leis para nós, para a gente não andar atacando aí as pessoas. Senão isso é pessoas que, se não houvesse lei, eles iriam fazer o que fizeram as pessoas há 200 ou 300 anos atrás. Quando se fala em religião, aí então é uma desgraça, não é? A pessoa religiosa. Eu não, na minha casa, a gente lá onde nós moramos 33 anos em Nova Inglaterra, entrava pessoas, era protestante, é católica, é do Saravá, Tranca-Rua, do Bomba Gira, o Candomblé. Nossos amigos, não tem nem nada, não tem nada que, nem se é cabo-verdiano, se é brasileiro, se é português, se é latino, são pessoas, seres humanos, nós temos de tratar todos do mesmo jeito, né? Então, que a lição que estou querendo dar para vocês também serve para nós, porque nós vivemos num mundo onde o mal impera, e nós como cristãos sofremos. Mas não quer dizer que é no mundo em que vivemos, quando um dia, quando Cristo vier restaurar essa terra, as coisas vão ser diferentes, segundo o que conta o livro sagrado, né? Mas é isso, né? Que Deus nos possa ajudar a ter discernimento, como o Paulo falou ali, né? Se tivessem entendido, não tinham feito o que fizeram no nosso Salvador. Mas eu quero terminar com isso, porque o tempo já está esgotado, e desculpem se eu não me fiz na minha fonética, não foi muito boa, mas procurei caprichar, e esperamos que vocês tenham paciência e que nas próximas vezes as coisas estejam melhor. Gostaria de terminar, não vou fazer uma oração, mas eu vou ler as palavras que Deus falou para Jeremias, deu uma mensagem para Jeremias, e essa palavra já tenho isso guardado já faz há tempo, e eu digo: vai servir para hoje e vai servir para nós, talvez nos futuramente. O que é que Jeremias disse há 1500 ou 2000 anos, não sabe mais ou menos quanto é que é, né? Mas seja aqui o tempo, não interessa se é de 1500 ou é 2000 anos, disse para Jeremias, que se encontra em Jeremias 5:31. Jeremias 5:31. Deus disse para Jeremias: os profetas pregam mentiras, os sacerdotes governam de acordo com os seus próprios critérios e vontades. E mais, o povo se agrada a tudo isto. Vocês já viram? Isto já foi hoje estamos já 3.500 anos depois, cheio de computadores e internet e de maldade e tudo. Vocês já viram como é que está hoje? Então temos de ter cuidado. Como os judeus foram enganados, foi pelos próprios líderes da igreja deles. Que Deus os abençoe cada um de vocês, desculpem, e que Deus possa nos dar entendimento para vocês e para nós também, que nós precisamos de discernimento. Hoje estava lendo a Bíblia mais a Cláudia de manhã, e houve ali o último verso que nós lemos, não me lembro qual foi o livro,
Ok. E o que acontece? A Cláudia diz, João, não entendi bem esse livro. Eu disse, Cláudio, também não entendi. Logo à noite eu vou ler de novo a ver se eu consigo entender, não é? Mas que Deus nos ajude e que cada dia da vida, cada dia da nossa vida nós possamos estar mais perto do nosso Salvador. É o nosso desejo, a nossa oração, que aquele abraço da Estação Profeta, que é arranjado de Frei José, com um bom fim de semana e que Deus vos abençoe. Obrigado. Amém.